Olá, queridos amigos, queridas amigas. Olha a felicidade de estarmos aqui reunidos nesse ano 2025, iniciando os estudos da Grécia Antiga, módulo 4. Esses estudos iniciados das escolas do passado. Você que está chegando aqui pela primeira vez, estudamos em 2022 o Egito Antigo através do Carvalho e da Tábua Esmeralda. Temos duas playlists lá sobre esses assuntos, esses estudos. No ano 2023, estudamos a Índia Antiga através do Bhagavad Gita. No ano passado, 2024, estudamos a China Antiga, Lao Tse, com Tao Te Ching e Confúcio, com os Analectos. Temos duas playlists e estamos agora iniciando a Grécia Antiga. É com muito prazer, com muita honra, que estamos dando continuidade a esses estudos. Agradecemos demais a você que gosta desses assuntos de espiritualização, conceitos iniciáticos que nos transcendem a matéria, que nos traz boas e ótimas reflexões. Sejam muito bem-vindos, meu muito obrigado por auxiliar esse projeto, esse canal, que nós estamos a cada vez mais atingindo novos corações. E para dar início aqui a esse módulo 4, Grécia Antiga, vamos aqui compartilhar os nossos estudos da Grécia Antiga. Vamos ver aqui se está tudo correto, creio que esteja. Muito bem. Grécia Antiga, o projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado. A nossa agenda aqui, estudamos em grupo, né? Lembrando sempre que nós estudamos em grupo, ah, que é um dos nossos objetivos, e fizemos esse estudo no dia 26/1, e esse estudo está gerando esse vídeo aqui que estamos compartilhando com todos aqueles que, por algum motivo, não podem estar ali presente, e o vídeo também atinge mais corações, né? Os nossos objetivos: estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do nosso testemunho, para dar início às nossas reflexões e criar um clima místico ainda maior. Trazemos aqui o pensamento de Tales de Mileto, que diz: a coisa de maior extensão no mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento, a mais sábia é o tempo, e a mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. Então, só que já temos um bom material para que possamos refletir sobre as tradições da Grécia Antiga, e trazido por esse Tales de Mileto, que é considerado um dos primeiros filósofos da Grécia Antiga. Vamos falar um pouquinho, então, sobre onde situa, né, a área da Grécia Antiga, para a gente poder entender, porque hoje em dia ah, as demarcações elas estão bem diferentes do que era antes. Então, nós vamos ver filósofos de Grécia Antiga, onde hoje não é Grécia, mas antigamente era. Então, a Grécia ela ocupava uma vasta área. Lembrando sempre que esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação introdutória aos nossos estudos. Então, vamos dar fazer um voo panorâmico, né, uma passagem geral, fazer um olhar assim mais de longe, e depois nós vamos estudando mais de perto. Então, ocupava a Europa, a Grécia Antiga, a Ásia Menor, parte da África, e ela estava situada nesses três mares, aí, Mar Egeu, Mediterrâneo e Jônico. Trouxemos aqui um mapinha para a gente poder ver, né, as localidades aonde está situado, perdão, está situada aí
Opa, aqui está situado a Grécia, né? Então nós vemos aqui a ilha de Creta aqui, bem interessante. Então vemos aqui na parte da África, onde está também contida aqui as regiões aí de assentamentos gregos. Vemos aqui, ó, em Tarso, na Ásia Menor, Éfeso, Mileto, Chipre, a ilha de Chipre, bem interessante. E aqui está os mares, né? A gente vai passar para a próxima tela para a gente poder ver um pouquinho aqui do Mar Egeu, que está aqui, do Mar Jônico, que vai estar aqui um pouquinho entre a Grécia aqui e a conhecida Bota aqui da Itália. E aqui embaixo vai estar o Mar Mediterrâneo, que é onde que está situado todas as regiões aqui da Grécia, né? E aqui ele separou Grécia Oriental, Grécia Continental, que está ligado ao continente, Grécia Peninsular e Insular, né? Que são as ilhas aqui que a gente pode ver aqui, principalmente essa de Creta, né? Bem conhecida até hoje como uma das ilhas gregas. Nós estamos estudando a Grécia Antiga, vendo aqueles lugares onde que eles veio, né? Principalmente aqui a parte de Jônia, de Frígia, de Lídia, coisas bem comentadas, né? Aqui, ó, Mileto, Samos, bem interessante a gente tomar aqui depois, para, né, fixar um pouquinho aqui, Ilha de Samos, que a gente vai falar bastante aqui, aonde que aqui está Esparta, que é onde a gente ouve muito, Atenas, né, que é bem conhecida até hoje. E nós estamos estudando aqui a Grécia para falar um pouco sobre os filósofos. Então, vamos falar um pouquinho do que, de onde vem essa palavra, né, filosofia, filósofo, filosofia, palavra de origem grega mesmo, né, a filosofia. Filo quer dizer amizade, amor, afeição, e Sofia é a sabedoria. Poderíamos juntar aí e falar um pouquinho de filosofia como o amor, né, a afeição, amor à sabedoria. Aqueles que têm a ideia e querem é, conhecer um pouco da sabedoria, amor da sabedoria, e as tradições antigas que nós já vemos estudando, dessas do passado, todas elas vêm buscando aí essa grande sabedoria para todos nós. Trazemos aqui também dos templos, né? O Parthenon, que está de pé até hoje na Acrópole, lá em Atenas. A gente vê esse grande templo aqui, milenar, muito visitado lá na Grécia. E hoje em dia, para a gente ver que a extensão do patrimônio que os gregos deixaram, e é muito grande, a gente vai ver que é muito grande. Períodos, né, da filosofia da Grécia Antiga, a gente pode colocá-lo entre o final do século VII antes de Cristo ou antes da Era Comum, lembrando sempre aqueles que não são cristãos usam muito esse termo, né? A era antes da Era Comum, depois da Era Comum, para poder situar aí antes de Cristo, depois de Cristo. Nós aqui no Ocidente sempre vamos falar antes de Cristo, depois de Cristo. Então é os séculos até onde que vai o período da Grécia Antiga, da filosofia dos gregos antigos, é 7 séculos, né, antes de Cristo e 5 séculos depois de Cristo, quando se extingue, né, a civilização romana, quando não tem mais, ela se perde aí no tempo, acaba todo o domínio, termina essa ideia aí da civilização romana, e aí também termina a questão da filosofia né, grega antiga, da Grécia antiga. Também separamos pelos alguns períodos, né, da filosofia, separa-se os filósofos em algumas classificações. Aqui eu só fiz em 3, bem simples. Existem, uns falam em 5, outros em 7, tem várias classificações diferentes, mas eu trouxe aqui principalmente as 3 básicas, né, que a gente
pode ouvir, vai ouvir falar, que são os pré-socráticos, o clássico, que seria os socráticos, e os helenísticos. Então, esses três períodos pré-socráticos, antes de Sócrates, Socrates, que tem ali o conceito de Sócrates, e o helenístico. Também trouxemos aqui uma ilustração para mostrar aqui os pré-socráticos, aonde eles, né, aonde que eles estavam. Então a gente vai ver aqui, ó, Tales de Mileto, né, Tales de Mileto, porque vem da cidade de Mileto. Era muito comum, né, Paulo de Tarso e assim sucessivamente. A gente vai ouvir muito falar sobre isso, né? Então, aqui o pré-socráticos, o clássico seria o socrático, então tem o Sócrates, Platão e o Aristóteles aqui, né? E os dois aqui. E o helenístico, então a gente vai ver aqui que tem os helenísticos, tanto aqui, o Zenão, quem que é mais conhecido aqui? Epicuro, que é bem conhecido também, e os pré-socráticos, que são aqui a grande quantidade, ó, Pitágoras, está vindo aqui na ilha de Somos, né? A gente pode ver aqui, ó, Demócrito, que é conhecido, Parmênides, que é bem conhecido também, Xenofone, Xenofanes, né? Também é bem conhecido, e etc. Então, no período pré-socrático, buscavam, né, qual era a ideia principal? A ideia principal era buscar pela explicação da origem do mundo, né? A cosmologia e o naturalismo. Então, era muito ligado ao naturalismo. E dentre esses pré-socráticos, a gente já citou alguns detalhes de Mileto, Pitágoras de Samos, Anaximandro de Mileto, Demócrito, Zenon de Elia, Heráclito de Efésio, Xenófanes de Colofon. Então, aqui esses, né, expoentes, aqui, filósofos pré-socráticos, eles foram montando também as suas escolas. Então, as escolas pré-socráticas, conhecidas como escola jônica, escola pitagórica, escola eleática e atomista. A gente vai ver que cada um desses termos eles tinha algum a filosofia, o que, que era ligado, qual que era o principal filósofo aí ligado a essas escolas. Então, a jônica, escola grega na Jônia, a gente viu lá, vamos voltar aqui é bem legal para a gente poder aqui, ó, ver aqui, ó, Jônia, que está aqui na Ásia Menor, então é uma escola, perdão, ligada aqui a essa parte da Jônia. E aí a gente vê que está na Ásia Menor, que nós mostramos lá, onde que hoje a gente conhece como Turquia. Seus principais representantes são Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso. Então, todos esses filósofos bem conhecidos, eles são ligados à escola jônica. A escola pitagórica, também chamada de escola itálica, porque estava ali desenvolvido no sul da Itália, em Crotona, vamos voltar lá para ver também o mapa, e que recebe esse nome, visto que seu principal representante foi Pitágoras de Samos. Então vamos lá voltar também, que é bem interessante a gente ver no mapinha aqui, ó, sempre legal. Aqui a gente vê Crotona aqui, ó, bem na bota, por isso no sul aqui, ó, da Itália, né, na bota aqui, Crotona. Então, essa escola pitagórica foi fundada aqui pelo Pitágoras de Samos, ó. Lembrando, Samos, a ilha. Então, por que que é Pitágoras de Samos? Porque nasceu aqui na ilha de Samos. Bem legal. Escola eleática, desenvolvida no sul da Itália também, sendo seus principais representantes Xenófanes
de Colafon, Parmênides de Elia e Zenon de Eleia. Muito bem. A última escola aqui pré-socrática que a gente conhece é a escola atomista, também conhecida como atomismo, foi desenvolvida na região da Trácia, sendo seus principais representantes Demócrito de Abdera e Leucipo de Abdera. A outro período, além de ser aqui o pré-socrático, é o clássico, também conhecido como antropológico ou socrático. Então, um é pré-socrático e o clássico é o socrático. Né? As preocupações com a natureza vão dando lugar ao pensamento sobre as atividades humanas. Né? A antropologia busca explicar as grandes questões humanas e os seus maiores representantes, é óbvio, né? Sócrates, por isso que é socrático, né? Platão, Aristóteles, que foi aí um dos tutores de Alexandre o Grande, e Xenofonte também é outro grande filósofo aí que a gente pode destacar no período clássico ou socrático. Nas escolas socráticas, elas vão ser classificadas em socráticas grandes ou grandes socráticos e pequenos socráticos. Pequenos socráticos é os megários, cirenaicos e sínios. São essas escolas. E para as escolas grandes socráticos, temos, né, a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Essas duas escolas aí bem conhecidas e bem difundidas, porque conhecemos bastante até hoje. Já no período helenístico ou grego-romano, ocorreu entre o final do século III a.C. e o final do século VI depois de Cristo, com aquilo que a gente falou, a queda aí da civilização romana, do conceito romano, né? E aí finaliza esse período, então vai finalizar também o período da filosofia grega antiga, helenístico ou grego-romano, refletem sobre a ética, as relações entre os homens e dentre destes com Deus, então vai fazer essa relação entre a divindade e a humana, relações do homem com a natureza e várias questões relacionadas ao conhecimento humano, a filosofia para a se desenvolver em doutrinas de pensamento. Então, ela já deixa um pouco, né, nesse período e vai ser desenvolvida em pensamentos. E o primeiro dele é o ceticismo, né? Esse pensamento representado principalmente pela figura do filósofo Pirro de Elias, com grande influência dos sofistas, afirmavam a impossibilidade do conhecimento da verdade. Então, aqui o ceticismo vai sendo uma corrente já, né, não só a questão filosófica, mas uma corrente de pensamento, de doutrina de pensamento, pensamento doutrinário. Epicurismo, doutrina filosófica desenvolvida pelo filósofo Epicuro, baseada na busca pela felicidade a partir da simplicidade e do prazer. Para o epicurismo, tudo que gera prazer é moralmente bom e o que gera a dor é mal, mas pode ser suportado. Um outro pensamento muito interessante aqui, criado aí nesse tempo de helenístico, é o estoicismo, né? É uma doutrina filosófica desenvolvida por Zenon de Cítio. Nela, os adeptos afirmam que não há uma divisão entre o mundo visível e o mundo supravisível. Então, aqui eles já estão fazendo as reflexões sobre as distinções entre esses mundos que interagem conosco. É interessante. E uma das últimas que a gente pode trazer aqui, correntes doutrinárias de pensamento,
do período helenístico é o cinismo. Então, era baseado na concepção de que a vida deveria ser desenvolvida a partir da virtude e da conformidade com a natureza. O grande nome do pensamento cínico é o filósofo Diógenes, aqui 404 a 323 a.C. Então, o cinismo aqui está bem longe né, do entendimento que a gente tem hoje dessa palavra cinismo. Aquela pessoa é cínica, é cinismo. Não tem nada a ver com esse pensamento aqui, que vai falar sobre o desenvolvimento da virtude e da conformidade com a natureza. Então, é bem diferente do que a gente tem aqui como a ideia, né, básica aí do cinismo que a gente traz nos dias de hoje, lembrando sempre que a gente tem que, né, separar o nosso conhecimento de hoje com o que a gente está pegando lá atrás, porque era outro tipo de visão e aqui a palavra cinismo, né, a escola, o pensamento, a doutrina de pensamento, tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia no nosso tempo aqui contemporâneo. Muito bem. E um dos filósofos pré-socráticos que a gente vai destacar aqui é Pitágoras. Então, Pitágoras, né, para ele, a filosofia seria o caminho para atingir a sabedoria divina. Olha que legal, né? Então, através de números, através desse conhecimento matemático, ele tenta desmistificar ou explicar todo o universo. E é ele, né, Pitágoras, que é o criador dessa palavra filosofia e também matemática. Então, lembrando lá, filo, né? Filo é o amor, né? E Sofia seria o saber, né? A sabedoria. Então, é o amor à sabedoria, essa palavra ele que criou e também criou a palavra matemática dentro de outras coisas. É por isso que a gente está citando especialmente aqui Pitágoras, porque é um livro dele que nós vamos estudar acompanhando os versos a versos desse livro. Então, vai ser bem interessante, bem bacana da gente poder estudar isso. Então, Pitágoras, ele nasceu em Samos, na Grécia, nós já falamos lá na ilha de Samos, Pitágoras de Samos, por isso que ele é Samos, uma data aproximada aqui é 570 a.C., matemático, filósofo, é, sábio, conhecedor, e é bem interessante que a gente tem aqui hoje uma estátua dele, a representação dele no museu. Então a gente sabe pelo realismo aí das esculturas gregas, a gente tem uma ideia de como que era Pitágoras a seu tempo. Se iniciou no Egito, mais ou menos ficou um tempo grande lá, ninguém sabe direito, mas estima-se uns 20 anos. Fundou sua escola pitagórica em Crotona, porque nós falamos lá. Uma outra questão bem interessante é que ele conseguiu perceber que as notas tinham divisões, né? Então, quando a gente vai falar das divisões das notas musicais, Pitágoras, lá do seu tempo, mais de 2.000 anos atrás, já tinha percebido isso e já tinha feito essa divisão, né? E para ele, a música é o melhor meio de purificar a alma. Então, os termos que a gente usa hoje em dia aqui no nosso conceito musical, né? Como média harmônica, como progressão harmônica, quem criou até essas palavras de média harmônica, progressão harmônica foi Pitágoras. Pitágoras deixou muito conhecimento aqui, apesar da gente não saber muito bem disso, mas Pitágoras ele nos deixou aí um patrimônio gigantesco de sabedoria e que nós possamos utilizar aí no nosso dia a dia. Ele acreditava na imortalidade da alma e na purificação da alma pelas sucessivas reencarnações. Alguns vão falar, né, que Pitágoras ele tinha a ideia do panteísmo, mas pode ser que é o panteísmo diferente do que a gente vê hoje, né,
nas filosofias, sendo que o panteísmo de hoje é que a gente pode reencarnar em todo, qualquer lugar, etc. E que tudo, a partícula de Deus, né, seria assim, Deus dividido por tudo que é na criação, e aí se você juntar a Deus, então também tem essa ideia aí do panteísmo, e não é isso que essas tradições antigas pensavam, muito além disso, né, a gente sabe tudo o contexto em que é, eles pensavam muito diferente do que a gente pensava hoje, e para eles, né, essas purificações, as reencarnações, a imortalidade da alma era algo muito latente, porque alguns estudiosos também dizem que Pitágoras teve também na Índia, né, e que a Índia tinha muitas coisas de imortalidade, o Egito, como nós já falamos que ele se tornou sacerdote lá no Egito, né, fez a sua iniciação lá, conhece profundamente e desenvolveu aí a matemática, às vezes até apoiado pelos conhecimentos egípcios. Então é isso, esse Pitágoras é que nós vamos estudar através do livro Versos Dourados de Pitágoras, essa versão aqui nós estamos compartilhando. E para o nosso próximo vídeo estudaremos os versos de 1 a 6, desses 70 e poucos versos que Pitágoras nos deixou, e vamos aí detalhando verso a verso desses versos dourados de Pitágoras. E para que a gente possa também fazer um exercício de ordem prática enquanto estivermos estudando os versos de 1 a 6, iremos fazer aqui uma reflexão, né? Como, prote como protejo meus sentimentos do sagrado que há dentro de mim. Então, como eu protejo os meus sentimentos, que é aquela coisa sagrada, né? O sentimento do sagrado que há dentro de cada um de nós, dentro de mim, e eu vou refletindo sobre isso enquanto estou estudando os versos de 1 a 6. Então fica aí, meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro aqui nesse canal, nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos voltando nesse ano com o módulo 4, Grécia Antiga, e que possamos acompanhar, compartilhar nas nossas redes sociais todos os estudos. Esse foi um vídeo de apresentação dos nossos estudos da Grécia Antiga, e a partir do próximo vídeo estaremos vendo os versos dourados de Pitágoras, né? Lembrando sempre que essa ideia do dourado, do ouro, versos de ouro, porque eles usavam muito essa terminologia, né, do ouro, porque o ouro ele não reage com outras coisas, tanto que a gente vai colocar aqui no nosso, né, nossa mão, nosso pescoço, aqui o brinquinho na orelha, de ouro, porque não tem uma reação e acaba não infeccionando, ele não reage, ele tem um sentido de pureza. Então, seria os versos dourados, versos de ouro, versos puros, né, aquela essência mais pura que não se contamina com o passar do tempo, e esses versos chegou até nós, que nós possamos refletir sobre eles e usar no nosso dia a dia. Agradeço demais todo o amparo, o carinho fraternal, a generosidade daqueles que estão acompanhando aqui esse projeto, que se faz sentido para nós, que possamos compartilhar com outros colegas, enviar para aqueles que gostam desses assuntos. E meu muito obrigado. Que Jesus ele sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.